O poder da mulher que ora. Livro de Stormy O'Martian. Capítulo 5. Senhor, fortalece-me para que eu possa enfrentar o inimigo. Quando uma tragédia inconcebível atingiu nossa nação em Nova York, em 11 de setembro, muitas pessoas perguntaram: por que isso aconteceu? Em dor profunda e insuportável e em estado de choque, elas queriam uma resposta. Há muitas respostas para essa pergunta, mas a principal é a seguinte: nós temos um inimigo. Não quero dizer só os nova-iorquinos ou os cidadãos dos Estados Unidos. Refiro-me a todos que representam as coisas de Deus. Existe um inimigo que se opõe a tudo o que Deus é e tudo o que Ele faz e a qualquer um que creia em Deus e deseje viver em seus caminhos. Todas nós temos um inimigo que é como um terrorista para nossa alma. Se não nos dermos conta disso, será fácil ele nos manipular. É claro que ele não é onisciente nem onipresente. Ele não tem como conhecer todos os nossos pensamentos e está em todo lugar. Mas se não nos conscientizarmos por completo de que ele é um inimigo limitado e derrotado, então vamos ser perseguidas por ele continuamente. Uma das coisas que Jesus realizou quando morreu e ressuscitou foi romper o poder do inimigo. Quando ele derrotou o inimigo na cruz, deu-nos autoridade sobre ele. Disse: Eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Lucas 10:19. Estamos todas envolvidas numa batalha espiritual com um inimigo que jamais desistirá. Mesmo que sejam as pessoas que façam coisas perversas contra nós, devemos ter em mente que é o nosso maior inimigo, o diabo, quem está por trás disso. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Mesmo quando estamos sendo atacadas por uma pessoa, o reconhecimento de quem é o nosso verdadeiro inimigo será o primeiro passo para podermos enfrentá-lo. Assim como Deus tem um plano para você, Satanás também tem. O plano de Satanás é roubar de você e destruir a sua vida. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. João 10:10. Ele se disfarça para que não pareça ameaçador e ele nos entorpece de modo a pensarmos que não estamos em perigo. 2 Coríntios 11:14. No entanto, nunca tira um dia de folga. Está constantemente tentando cumprir o plano dele para a sua vida. É por isso que você precisa ser sóbria e vigilante, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Na maioria das vezes, conseguimos reconhecer os ataques óbvios do inimigo. No entanto, é mais difícil reconhecermos os mais sutis, quando estamos sendo seduzidas a aceitar algo em nossa vida que acabará nos desviando do caminho certo ou nos destruindo. Por exemplo, o diabo tentará fazê-la acreditar que você merece todas as coisas ruins que acontecem com você. Mas para Deus não se trata de merecer ou não. Não merecíamos que Jesus morresse na cruz por nós. Ainda assim Ele o fez. A questão não é se merecemos as coisas que o diabo atira em nossa direção. A questão é que Jesus morreu para que não tenhamos de passar por elas. Peça a Deus que a ajude a discernir o trabalho do inimigo em sua vida. Então, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. 5 boas armas contra a destruição em massa. Deus nos deu muitas armas para usarmos contra os planos do inimigo para nos destruir. Eis as 5 principais. Primeira, uma arma poderosa contra o inimigo é a palavra de Deus. Ela é a mais poderosa das armas. Até mesmo Jesus empregou-a contra o diabo quando foi guiado para o deserto pelo Espírito Santo e Satanás apareceu para tentá-lo. Mateus 4:1. Poderíamos pensar que, se fôssemos o Filho de Deus, não precisaríamos ir para o deserto e muito menos ser tentadas pelo diabo. Mas o tentador aproximou-se dele, como faz com todas nós, e Jesus usou a palavra de Deus para refutá-lo. Disse: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Quando o diabo tentar destruir sua vida, refute-o com a palavra de Deus. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Provérbios 27:12.
No instante em que você identificar o mal trabalhando em seu meio, esconda-se na palavra de Deus. Segundo, uma arma poderosa contra o inimigo é o louvor. O diabo odeia quando adoramos a Deus. Isso porque não pode suportar ver as pessoas adorando o outro que não seja ele. Ele detesta tanto que não consegue nem ficar por perto. Quando adoramos a Deus, sua presença habita poderosamente em nosso meio e o diabo tende a ir embora. Terceiro, uma arma poderosa contra o inimigo é a obediência. Se estamos vivendo em pecado ou andando em desobediência em qualquer aspecto, isso deixa a porta aberta em nossa vida para que o diabo tenha acesso a nós e, por fim, um lugar onde se instalar. Certas coisas ruins que acontecem conosco podem ser obra do inimigo, mas podem ser também por causa de nosso próprio pecado que deu a ele um lugar para erguer uma fortaleza em nossa vida. Satanás não tem poder sobre você, mas a desobediência às leis de Deus abre a porta e coloca uma placa de boas-vindas para ele. A confissão e o arrependimento batem a porta na cara dele. Quarto, uma arma poderosa contra o inimigo é a fé. Tenha em mente que o inimigo está sempre colocando minas em seu caminho. Você não faz ideia de onde elas possam estar, pois não são visíveis aos olhos humanos. A maneira de evitá-las é andar perto de Deus e deixar que Ele guie seus passos. Isso requer fé. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. 1 Pedro 5, 8 e 9. Caminhar pela fé é uma forma poderosa de evitar as armadilhas do inimigo. Quinto, uma arma poderosa contra o inimigo é a oração e o jejum. A oração é uma arma de peso contra o inimigo. Jejuar torna essa arma ainda mais poderosa. Com frequência, só é possível destruir a fortaleza que o inimigo constrói em nossa vida pelo jejum. Pode não parecer que uma coisa tão simples é capaz de fazer tanto, mas é verdade. Também pode não parecer que esteja acontecendo algo enquanto você jejua, mas há coisas sendo rompidas no reino espiritual. Normalmente, um simples jejum de 24 horas é suficiente para nos libertar do inimigo em nossa vida. Jejuar com regularidade mantém o inimigo afastado e suas fortalezas arrasadas. É uma forma de dizer: nego a mim mesma aquilo que mais quero e coloco Deus em primeiro lugar em minha vida. O inimigo odeia isso, pois é uma forma garantida de resistir a ele e derrotá-lo. Sou uma boa pessoa, então por que ele está me atacando? Muitas pessoas já fizeram essa pergunta, mas nela está contida a resposta. O inimigo ataca você porque você é uma boa pessoa. O inimigo sempre vai atacar qualquer um que ame a Deus e viva em seus caminhos. Na verdade, esse é o principal critério para a inimizade dele contra você. A única maneira de fazer com que ele não a ataque é tornando-se como ele. Você teria de defender aquilo que ele representa. Enquanto seu coração está voltado para as coisas de Deus, você é o alvo do inimigo. Lembre-se de quanto maior é o seu compromisso com o Senhor, mais o diabo vai persegui-la. É por isso que, se você está se encaminhando para um nível mais profundo de compromisso com Deus, ou entrando num momento de livramento e liberdade, ou ainda começando um novo ministério ou trabalho que Deus está colocando diante de você, pode apostar que o inimigo vai tentar impedi-la. Ele fará tudo o que puder para desgastá-la com desânimo, doenças, confusão, culpa, conflitos, medo, depressão ou derrotismo. Ele pode ameaçar sua mente, suas emoções, sua saúde, seu trabalho, sua família ou seus relacionamentos. Ele vai tentar fazer você desistir. Mesmo que ele nem chegue perto de ter tanto poder quanto Deus, ele procura levá-la a pensar o contrário. Ele tentará conquistar uma posição de controle em sua vida por meio do engano. Tentará cegá-la para a verdade para que você acredite nas mentiras dele. Tentará convencê-la de que ele está vencendo a batalha, mas a verdade é que ele já perdeu. O negócio é o seguinte: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para nos dar vida em abundância. Vejamos: morte e destruição de Satanás. Vida e abundância de Jesus. Será que isso significa que, se você não está vivendo em abundância, o diabo está roubando de você? Acho que é bem possível, especialmente tendo em vista que esse é o objetivo da existência dele.
A outra única possibilidade é que você não esteja verdadeiramente em sintonia com Deus e não esteja vivendo nos caminhos dele. Peça a Deus que Ele mostre a verdade sobre sua situação. Não deixe que o inimigo de nossa alma engane você, levando-a a aceitar qualquer coisa aquém daquilo que Deus tem para você. Minha oração a Deus. Senhor, agradeço-te por teres sofrido e morrido na cruz por mim, e por teres ressuscitado e derrotado a morte e o inferno. Meu inimigo foi derrotado por causa daquilo que tu fizeste. Obrigada porque tu me deste toda a autoridade sobre ele. Lucas 10:19. Pelo poder de teu Santo Espírito posso resistir ao diabo e ele precisa fugir de mim. Tiago 4:7. Mostra-me quando não reconheço alguma intromissão do inimigo em minha vida. Ensina-me a usar a autoridade que tu me deste para vê-lo ser derrotado em todas as áreas. Revela-me qualquer parte da minha vida onde eu esteja andando em desobediência. Se abrir uma brecha para o inimigo em minha armadura protetora, que ele possa usar para me prender, mostra-me para que eu possa consertá-la. Cinge-me com uma fé resistente em ti e em tua palavra. Ajuda-me a jejuar e orar com regularidade, a fim de destruir qualquer fortaleza que o inimigo esteja tentando erguer em minha vida. Senhor, sei que no meio da batalha meu coração não precisa desfalecer, não preciso ter medo diante do inimigo. Deuteronômio 23. Obrigada porque mesmo que o inimigo tente me manter prisioneira da vontade dele, tu me deste o poder de escapar completamente dos seus laços. 2 Timóteo 2:26. Obrigada por teres me livrado dele, Salmo 18:17, e seres meu escudo, pois vivo em teus caminhos, Provérbios 2:7. Ajuda-me a não me deixar vencer pelo mal, mas a vencer o mal com o bem, Romanos 12:21. No recôndito de tua presença, esconde-me das tramas dos homens perversos, Salmos 31:20. Obrigada porque jamais serei derrotada pelo inimigo desde que resista firme em ti. As promessas de Deus para mim. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3:3. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, do 13 ao 18. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Provérbios 10:25. Sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, 10 e 11. Fim do capítulo 5.